Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marvin, esse é meu primeiro vídeo aqui nesse canal, então eu quero discutir um assunto bem polêmico com vocês. E esse assunto polêmico é o ban do Monark em todas as plataformas digitais. Eu quero falar um pouco sobre a minha visão e o que eu acho que as plataformas digitais deveriam fazer ao invés de tomar certas decisões, porque fica feio demais e se não vale para um, não pode valer para todos. Vamos lá, primeiramente eu quero falar da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, retificada em 15 de dezembro de 1791. Cara, isso é uma Constituição centenária. Tem somente 235 anos que essa emenda foi criada e ela garante a todo cidadão americano 5 liberdades fundamentais que proíbem o Congresso de restringir a liberdade de religião, expressão, imprensa, reunião pacífica e petição ao governo. Dito isso, vocês já sabem que o Monark sempre foi um cara que falou muita besteira na internet e é normal. Nos Estados Unidos, o South Park, aquele desenhozinho, eles criticaram o presidente Trump e nada foi feito contra, entendeu? Ele não pode espalhar mentiras, mas podem expressar a sua opinião. Então, se a Constituição garante a liberdade de expressão, por que o Monark foi censurado nos Estados Unidos também? Alguns analistas políticos veem isso como censura, veem isso como a quebra da Constituição. A pessoa que foi banida por expressar a sua liberdade, uma pessoa que sempre trabalhou com a internet e que já expressou a sua opinião sobre vários tipos de assuntos, está sendo agora calada, censurada da pior forma. Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube. O Monark foi aí perseguido em 2022 por criticar. Por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? A máquina de voto, também agora conhecida como Pilili. O cidadão brasileiro, ele deve ter o direito de questionar, ele deve ter o direito de se expressar, ele deve ter o direito de ir e vir, se você não comete nenhum crime, se você está totalmente dentro da lei. E por que está acontecendo isso com o Monark? O Monark é apenas um cara que expressou a sua opinião e que teve que fugir do país por causa das coisas que ele falou, simplesmente. É errado defender o nazi, porém não é certo você perseguir uma pessoa por causa de uma opinião que ela deu. Agora aí na volta ao Brasil, o Monark acabou tendo a ideia de remontar um podcast para ele, montou seu canal no YouTube, ele comprou os equipamentos, ele criou o canal no YouTube e simplesmente deletaram canal, Instagram, X, deletaram tudo do Monark. O Monark nunca havia sido banido antes da plataforma do YouTube ou de qualquer outra plataforma, pelo contrário, ele foi perseguido por um pseudo-juiz que mandou calar ele e processou ele, e isso totalmente fora dos processos jurídicos legais. Quando um juiz de uma Suprema Corte segue por esse caminho fazendo esse tipo de coisa, você já pode se considerar em uma ditadura, nem que seja uma ditadura judicial sem um líder declarado. E se for para perseguir uma pessoa que usou a sua liberdade de expressão de não poder se pronunciar mais nas plataformas digitais, isso deveria ter sido feito com todos os outros influencers, todos os outros youtubers e essas pessoas famosas que falam besteira na internet. Infelizmente a gente está no bostil, onde não temos liberdade de expressão, somos censurados a todo momento, somos empobrecidos por um governo que coloca a gente para baixo e somos massacrados diariamente pelo crime. Entretanto, se as plataformas digitais forem seguir ordens judiciais que não seguem a Constituição do país em que elas estão instaladas, deveriam fazer igual o Nepal, se retirem, tirem as redes sociais do Brasil, se for para não ter liberdade de expressão, se for para não falar as coisas que a gente quer, se não for
para seguir a primeira emenda da Constituição americana, se retirem do Brasil então, ou censurem todos que falem besteira, todos que apoiem algum tipo de ideologia louca, porque só assim o povo irá se rebelar e correr atrás dos seus direitos de verdade, os direitos que toda a população deveria ter. O Nepal já se mostrou como se faz. O povo brasileiro ainda não caiu a ficha de que está vivendo um regime autoritário judiciário. Porém, nada pode ser feito ainda. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha linha de raciocínio. Não é querendo agredir ninguém, não é querendo oprimir, só é uma opinião. É muita injustiça você ter o seu meio de trabalho, o seu meio de ganhar dinheiro, o seu meio de sobreviver retirado de você. E é isso que acontece no Brasil muitas das vezes, porque aqui no Brasil a apologia ao crime está sendo permitida, o tráfico está se tornando esporte e a prostituição digital virou emprego. Bom, essa é a minha opinião, cheia de polêmicas, cheia de altos e baixos, mas é a opinião sincera de um brasileiro cansado do país que vive, cansado de pagar tanto imposto e não obter nada em retorno do governo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que você acha do caso do Monark e da censura que está sendo pregada aqui no Brasil. Talvez eu te veja aí em um próximo vídeo. Fui!